Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Hoje vocês já sabem, nós vamos continuar o nosso estudo de história antiga. Vamos falar sobre arte e arquitetura grega no século IV, né? Que era o século que a gente estava vendo, né? Como eu falei para vocês nos outros vídeos de arte, eu não sou bom de arte, não entendo quase nada. Então vai ser uma introdução bem simplesinha. Lembre-se aí de curtir, comentar, se inscrever, né? Se junte aí, tem a playlist de lógica, que eu vou até dar uma continuada nela em breve, e espero, né? E também toda essa série de história grega, que é a história inteira da Grécia, né? Eu decidi começar com a pintura, né? Que a gente tem alguns registros históricos da pintura dessa época, mas muita coisa se perdeu, né? O autor fala que a pintura grega desse século é um mundo perdido, né? A gente tem algumas cópias, como o mural de Alexandre. Se vocês verem a capa que eu deixei para o vídeo anterior, o antepenúltimo, né, que é a Alexandre e a conquista da Pérsia, justamente, se eu não me engano, é a Batalha de Isso, e esse é um mural que mostra Alexandre, e esse mural é uma cópia de um mural dessa época, né, do século IV, apesar de que a gente tem muitas cópias dessa época, né, esse período. Teve muitas cópias, mais do que o anterior, né? O anterior, que era o período severo, esse já, acho que as pessoas gostavam mais, então a gente tem muito mais cópias, né? O que não significa que não é necessariamente bom, né? Porque também as cópias não são perfeitas, né? Então, das esculturas, isso era a arte, né? Falando também, a pintura em vasos, se vocês lembram dos outros vídeos, né? A gente falou muito dos vasos. Primeiro era uma figura preta, né, depois uma figura vermelha. Nessa época, os vasos, essa pintura em vasos já está em decadência, né, já não está indo tão bem, né? Então, a parte que era boa que se perdeu, e a outra já estava enfraquecida, assim, né, não teve muitos desenvolvimentos. Agora, na escultura, o escultor mais interessante desse período é um cara chamado Praxíteles, e uma das obras mais importantes dele, o autor aqui chama de o Hermes de Praxíteles, mas é mais conhecido como Hermes brincando com Dionísio. Bom, é Hermes com o infante Dionísio, acho que é esse o nome, né? Eu vou fazer assim, eu vou usar os poderes do OBS para fazer uma transição de cena. Vou deixar a escultura aqui com vocês, olha só que da hora. E eu vou lendo aqui o slide e falando, né? Então, o tema, né, que é um jovem deus brincando com uma criança, é leve e descontraído, né? Vocês lembram que o período anterior era o do estilo severo. Tinha a estátua de cara levando lança, aquele de Zeus atirando um raio, né? Então, a atitude é uma daquelas posturas de apoio relaxado. Então, ele está apoiado, mas relaxado, que aparecem pela primeira vez na escultura por volta da década de 430. Então, já é do século anterior, e essa escultura já é do meio desse século IV, né? Então, ali para 350 ou depois. Então, a constituição física da figura é mais esbelta do que no século anterior, né? No século V, mas não há qualquer traço de suavidade efeminada no corpo, que é belamente desenvolvido. Na cabeça, os traços são menores e mais delicados. Os ossos do crânio, poder-se-ia dizer, tornam-se mais finos. Corpo e rosto já não estão divididos em áreas nitidamente demarcadas, como ainda ocorre no final do século V. Essas áreas tornam-se um tanto menores, embora não excessivamente pequenas, e deslizam e se fundem umas nas outras, né? Então, uma melhora ali nessa técnica, né? Dá a entender que antes a separação era um tanto quanto... tipo, o cara sabia fazer o rosto e o corpo, mas não sabia encaixar um no outro, digamos assim, né? Era mais marcado, né? Dava pra ver que ele foi tipo em duas etapas, né? Essa diferença corresponde outra. Compare-se o Hermes com um original do século V. A carne das esculturas do século V parece feita de alguma substância neutra. A carne do Hermes é musculosa e carnuda. A tradução ficou assim. Ela não possui apenas o brilho e o viço superficiais da vida, mas também o inchaço quente de um organismo vivo. Muito louco isso, né? Bem interessante. Se vocês quiserem, podem pegar o vídeo anterior de arte grega, né? E pegar as esculturas que tem lá e tentar fazer essa comparação, né? Ver esse brilho e viços superficiais da vida e também o inchaço quente de um organismo vivo.
Tá aqui de novo a imagenzinha dele. Tem uma outra interessante que eu não coloquei, é a Mênade de Escopas, né? Então, é de um outro cara, e ela é uma figura de uma mulher. Essas Mênades, elas eram eram um ser mitológico, né? Mulheres da mitologia que eram adoradoras de Dionísio, e como Dionísio tem essa coisa do vinho, essa coisa orgiástica, né? Do transe, ela tá meio... Não dá pra ver o rosto dela, porque já foi meio destruído, perdido, mas ela tá meio que se contorcendo, assim, né? Tá virada, ela tá inclinada e virada para trás, assim. Então ela também é uma forma meio nova, assim, né? Ninguém esculpia assim anteriormente, né? Aí já vamos chegando na parte da arquitetura. O mais interessante aqui é a arquitetura dórica, né? Desse período. E são esses stoloi. O singular é tolos. Eu estou tentando colocar esse H ali no meio, mas é, sei lá, tolos, né? E o plural é toloi, né? E tem dois interessantes, que é esse de Delfos e de Epidauro. Esse de Epidauro é de um templo de Asclépio, que era o deus da medicina, né? E os tolos, então, são esses templos, essas construções circulares, né? Que as colunas ficam ali em torno desse círculo, né? Então, o autor fala assim, que esses dois toloi têm muito em comum evidente, teria que entrar em mais detalhes, né? Mas é algo menos óbvio. Isso aqui na verdade, a relação dele com os outros da época, né? O Metron de Olímpia, por exemplo, é um outro templo desse mesmo estilo. E os templos de Asclépio e Artemis em Epidauro apresentam todos os detalhes da mesma natureza, né? Então, tudo comum desse estilo, né? Alguns detalhes. Em alguns deles, não são facilmente identificáveis. De a esbelteza, tá errado, né? O esbelteza tem que ser a esbelteza, né? Da proporção ou a riqueza dos detalhes, mas o espírito dório bebeu do espírito jônio e já não se contenta com as qualidades austeras que caracterizam a última encarnação do dórico monumental. Os grandes templos do final do século ainda conservam em sua maior parte as tradições puramente jônicas. Então a gente tinha, né, basicamente o dório, que era um estilo mais antigo e mais severo. As colunas eram mais baixas e mais gordas, dando a ideia de algo pesado, né, e ele não tinha tantos enfeites. E o estilo jônio já era mais alto, mais esbelto, mais fino e com mais decoração, né? Então, e o que a gente vê agora é um estilo dório, né? Uma ordem dória. Eu nunca sei se é dório ou dórico, mas fica dórico, mas com maiores detalhes. Então ele está meio que absorvendo algumas coisas do jônio, né? Ele está vendo... Bom, eu não vou falar isso, que ele está vendo que o jônio está tentando aprender com o jônio, mas o autor dá a entender isso, né? Que, então eles estão pegando coisas também do estilo jônio, né? Então ele fala assim, na verdade a ordem dórica foi pequena demais para produzir alguns edifícios completos, como o de Core no Lácio. Lácio é na Itália, né? Mas seu espírito viveu principalmente em conjuntos menores, mercados, pórticos para estelas comemorativas e os encantadores pórticos com colunas que serviam aos peristilos, né? Então o dórico um estilo menor e ok, porque como ele não tem tantas decorações também, faz sentido que ele sobreviva, né, ou que ele seja usado em conjuntos menores, né, coisas que talvez você talvez até não tenha tantos recursos para fazer e que você não vai ter tanta decoração, né? No entanto, o legado que os arquitetos e escultores dessa fase tardia da ordem dórica transmitiram a seus sucessores jônicos mudou profundamente a tradição coríntia, que já é uma outra, né, transformando em algo original, mas que o dórico teve papel decisivo em refinar. Sua preocupação pelo requinte da decoração interna estava destinada a afastar seus rivais do campo de batalha e a permanecer para sempre com a característica mais marcante da arquitetura clássica. Ele ia falar uma outra coisa aqui, né, falando que na verdade ele já estava morrendo, né, o estilo dórico, assim, que ele já estava terminando, mas tudo bem, né, porque realmente já está vindo o estilo coríntio, né, então aí então a arquitetura jônica, né, na Ásia Menor, ele menciona aqui alguns templos. Eu só peguei a frase dele reclamando desses templos, né, mas se você quiser procurar esses templos jônios de Éfeso, Priene, Halicarnasso, Mileto e Sardes, né, tudo na Ásia ali, ele fala assim, é extremamente difícil julgar, ele estava falando acho que do templo de Éfeso, né, a aparência original desse templo ou daqueles que serão descritos a seguir, especialmente porque alguns deles só foram concluídos na época romana.
mas apesar de seu cuidadoso planejamento e de sua magnífica decoração, aí é impossível não suspeitar de que lhes faltava interesse. Quer dizer, é impossível não suspeitar, então você deve suspeitar, né, que a gente acaba suspeitando que faltava, que não eram interessantes, né? No original estava que eles eram desinteressantes, né? Então o autor fala: o antigo frescor desapareceu e o esplendor que o substituiu é estéril e vazio. A vulgaridade que se torna tão evidente no jônico tardio já pode ser percebida antes mesmo do final do século IV a.C. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Lembre-se aí de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar. Tem o nosso Tipa.aí para você poder apoiar o canal. E continue aí para continuar assistindo a história grega. Estamos quase chegando no final aí. Já tivemos as conquistas de Alexandre, né? E vamos seguir depois com Roma, com toda a história do Ocidente. E é isso. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.